Desde o dia em que veio ao mundo, Nasa enfrentava olhares de desapontamento. Seus pais, ao observarem o recém-nascido no berço, notaram sua cabeça grande e arredondada, que lembrava uma melancia. Meio sem jeito, decidiram batizá-lo como Nasa, um nome que, ao invés de inspirar, virou motivo de piada. Durante a infância, o garoto ouvia risadas e provocações por onde passava. Nasa? Sério? Vai virar astronauta com essa cabeça de planeta? Era sempre assim. Cansado de ser alvo de chacota, Nasa resolveu que ia provar seu valor. Ele se jogou nos estudos, determinado a conquistar respeito e mostrar que seu nome não era só uma piada infeliz. No ensino fundamental, Nasa tentou de tudo para se destacar. Até arriscou uns exercícios físicos, sonhando em ganhar músculos, mas sua cabeça pesada parecia sabotar cada flexão. Quando chegou ao ensino médio, ele declarou ao seu professor, um sujeito desleixado que não botava fé em ninguém, que queria entrar na melhor universidade do país. O professor riu, dizendo que ele precisaria de um cérebro de Einstein e que com os pais sem grana era melhor sonhar mais baixo. Nasa, com fogo nos olhos, retrucou: "Meu nome é Nasa, e isso significa que não há limites para os meus sonhos." O professor insistiu que ele escolhesse um plano B, mas Nasa virou as costas, convicto de que nada o faria desistir. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Nasa segurava sua prova com orgulho, mais um boletim cheio de notas máximas. "Até o universo tá conspirando a meu favor", murmurou sorrindo. Mas o destino gosta de pregar peças. De repente, do outro lado da rua, ele viu a garota mais linda que já tinha cruzado seu caminho. Tsukasa. O coração de Nasa disparou, e, sem pensar, ajeitou a postura e começou a atravessar a rua, vidrado nela. Foi então que o mundo girou. Um caminhão surgiu do nada, e Nasa só sentiu o impacto. O chão estava frio, o sangue escorria, e a única coisa na mente de Nasa era o nome daquela garota, que ele nem sabia ainda. Quando abriu os olhos, lá estava ela, Tsukasa, com o rosto manchado de sangue, olhando para ele com uma mistura de preocupação e coragem. O motorista do caminhão, em pânico, perguntava se ele estava bem. Tsukasa, com uma calma impressionante, pediu que levassem Nasa ao hospital, mas revelou que também precisava de cuidados. Ela havia se jogado na frente do caminhão para protegê-lo. Antes de sair, sob o brilho da lua, ela começou a se afastar. Nasa, sentindo a vida escapar, reuniu forças, levantou-se como um zumbi de filme de terror e gritou pro motorista: "Eu vou atrás dela! Ela é bonita demais para deixar escapar!" Correndo com uma energia que nem ele sabia que tinha, Nasa encontrou Tsukasa numa parada de ônibus. Ela ficou chocada ao vê-lo ali, todo machucado, mas ele, com um sorriso bobo, soltou uma cantada tosca. "Você é uma estrela? Porque eu sou Nasa e queria explorar sua órbita." Tsukasa, surpresa, riu e pediu que ele sentasse. Com cuidado, ela limpou o sangue do rosto dele com um lenço e jogou seu casaco sobre os ombros trêmulos do garoto. "Você precisa de um hospital agora", disse ela séria, enquanto ele tentava, em vão, manter a pose de galã. Mas Nasa, teimoso, tentou se levantar e caiu de novo, as pernas quebradas traindo sua coragem. Tsukasa, com firmeza, abriu a porta da parada e disse que chamaria uma ambulância. Nasa, com a visão embaçando, olhou para ela e, num impulso, comparou-a à princesa Kaguya, a lendária figura que veio da lua e encantava a todos. "Se a gente nunca mais se encontrar, eu preciso dizer, eu te amo e quero um encontro com você." Tsukasa, com um sorriso enigmático, respondeu: "Se é pra ficarmos juntos, tem que ser casando." Nasa, com o cérebro funcionando só na base da paixão, concordou na hora, antes de desmaiar. Dias depois, Nasa acordou no hospital, preso a uma cadeira de rodas. A imagem de Tsukasa não saía de sua cabeça, mas a incerteza de nunca mais vê-la o jogou numa espiral de tristeza. Mesmo tendo conquistado as melhores notas da classe, ele abriu mão da universidade dos seus sonhos. Em vez disso, pegou um emprego simples, na esperança de cruzar com ela novamente. Mas o tempo passou, e nada. Quando completou 18 anos, Nasa não tinha ânimo para comemorar. Trancado em seu quartinho, ele só pensava nela. Até que a campainha tocou. Ao abrir a porta, seu coração quase parou. Lá estava Tsukasa, mais linda do que nunca. "Oi, eu sou Tsukasa", disse ela com um sorriso que iluminou o dia cinzento de Nasa. Ele, gaguejando, respondeu: "Nasa, Nasa Yuzaki." Ela entrou, tomou um chá e, do nada, puxou um certificado de casamento, pedindo que ele assinasse. Nasa quase caiu da cadeira. "Você estava falando sério sobre casar?" Tsukasa riu. "Se você não quiser, tudo bem." Mas Nasa, mais rápido que um raio, pegou a caneta e assinou, como se sua vida dependesse disso. Enquanto caminhavam rumo à prefeitura para oficializar o casamento, Tsukasa olhou para ele e disse: "Sabe, Nasa, seu nome não é motivo de piada. É o nome de quem sonha grande, de quem leva a humanidade para as estrelas." Nasa sentiu o peito aquecer. Na prefeitura, o funcionário, um senhor rabugento e solteirão,
ficou surpreso ao ver o casal jovem. Assinou o documento e, com um suspiro, entregou uma flor como presente. A partir dali, eles realmente estavam casados, e Nasa ainda não acreditava que, a partir de agora, aquela linda garota era sua esposa. Naquela noite, Nasa andava de um lado para o outro no seu apartamento minúsculo, ainda sem acreditar que era um homem casado. Ele não estava pronto para dividir aquele espaço apertado, e um problema ainda maior pairava no ar. Como começar uma vida a dois com alguém que ele mal conhecia? Nasa encarava um dilema daqueles. Seu apartamento minúsculo tinha só uma cama, e agora, com Tsukasa como sua esposa, onde ela iria dormir? Ele pensou em comprar uma cama nova, mas já era tarde, e a entrega só chegaria no dia seguinte. Enquanto matutava, tentando imaginar como dividir aquele colchão pequeno sem parecer um sardinha enlatada, Tsukasa apareceu do nada, com uma maleta na mão, e perguntou rindo: "Tá falando sozinho que nem louco, é?" Nasa quase teve um treco com um susto. Ela abriu a maleta e, com um sorriso travesso, disse que estava ali para começar a vida de casada de verdade. Nasa, ainda atordoado, correu para fazer um café para ela, tentando manter a calma. Foi então que Tsukasa jogou a bomba. "Não tenho para onde voltar, Nasa. A partir de agora é nós dois todas as noites." O coração de Nasa quase parou. Todas as noites? Juntos? Ele mal conseguia processar a ideia, mas Tsukasa olhou para o colchão dele e franziu a testa. "Esse treco não cabe nem um rato." Antes que Nasa pudesse responder, ela sugeriu passar a noite num hotel. O rosto de Nasa desmoronou. Um hotel? E se ela fosse embora e nunca mais voltasse para o seu apartamentinho Mitsuruka? Tsukasa, percebendo o desespero nos olhos dele, deu uma risada leve e disse: "Relaxa, Nasa. Mesmo que seu cafofo seja pior que um barraco, eu sou sua esposa. Não vou te abandonar." Nasa ficou olhando para ela sem entender. Por que uma garota tão incrível como Tsukasa escolheria ficar com um cara como ele que não tinha nada de especial? Corajoso, ele perguntou: "Tsukasa, por que você quis casar comigo? A gente mal se conhece." Ela riu, como se a pergunta fosse a coisa mais boba do mundo, e retrucou: "E você? Por que topou casar comigo sem saber nada sobre mim?" Nasa, com o rosto pegando fogo, murmurou: "Porque eu te amo." Tsukasa sorriu, os olhos brilhando. "Então tá, Nasa. Eu também não casaria com alguém que não amasse." Ela se levantou, pronta para ir ao hotel, mas Nasa, num impulso, correu atrás dela. "Fica, por favor. Eu juro que dou um jeito, nem que tenha que atravessar o mundo para comprar um futon." No fundo, ele morria de medo que, se ela saísse, nunca mais voltasse. Tsukasa, com um olhar divertido, concordou, e os dois foram juntos até uma loja de conveniência ali perto para comprar um colchão e um futon. Na loja, Tsukasa ficou impressionada. Nasa sabia tudo sobre futons, mais até que os vendedores. Ele explicava as diferenças entre os modelos com uma empolgação de quem está escolhendo uma nave espacial. Tsukasa, rindo, segurou a mão dele, e os dois passaram horas escolhendo como se fossem um casal de novela. Quando voltaram pro apartamento, Tsukasa testou o futon e deu um sorriso de aprovação. "Tá confortável, viu? Vem aqui, deita aqui comigo." Mas aí veio outro problema. Tsukasa perguntou pelo banheiro. Nasa, sem graça, admitiu que usava o banheiro público da vizinhança toda manhã. Ela, sem perder o bom humor, sugeriu um passeio até a loja para comprar produtos de higiene. Nasa voltou com uma sacola cheia de coisas para ela, incluindo um pijama. Quando Tsukasa se trocou, Nasa quase engasgou com o café. Mesmo de pijama, ela era absurdamente linda. Naquela noite, com as luzes apagadas, os dois deitaram no futon. Nasa não conseguia pregar o olho, o coração batendo mais rápido que um tambor de escola de samba. Era a primeira vez que dormia tão perto de uma garota, ainda mais uma como Tsukasa. De repente, ele notou que ela se mexia muito enquanto dormia, quase caindo do futon. Com cuidado, ele ajeitou as cobertas sobre ela, pensando em roubar um beijo de boa noite, mas desistiu. Não parecia certo com ela dormindo. De repente, Tsukasa se levantou, sonâmbula, foi até a cozinha pegar água e, na volta, puxou toda a coberta para ela, deixando Nasa tremendo de frio até o amanhecer. Na manhã seguinte, Nasa acordou achando que tudo tinha sido um sonho maluco. Mas lá estava Tsukasa, agindo como se nada tivesse acontecido. Quando ela começou a tirar o pijama, Nasa gritou, vermelho como um pimentão: "Calma, você não tá sozinha!" Ele correu para outra ponta do apartamento para dar privacidade a ela. Quando voltou, Tsukasa, agora com um avental, perguntou rindo: "Por que você me chama tão formal? Somos casados, né?" Eles decidiram criar apelidos carinhosos, e o rosto de Tsukasa ficou vermelho como um tomate, fazendo Nasa rir. No café da manhã, Tsukasa abriu a geladeira de Nasa e ficou surpresa. Estava organizada, cheia de comida de verdade. "Você cozinha?" perguntou chocada. Nasa, todo orgulhoso, explicou que fez uma análise científica das necessidades nutricionais de um adulto e concluiu que hot pot era o caminho para uma vida saudável.
Tsukasa riu alto. Cozinhar não é química, Nasa. Ela pegou os ingredientes e, como uma chefe de restaurante chique, preparou um prato digno de foto no Instagram, bem melhor que o hot pot de Nasa. Ele provou e ficou de queixo caído. Você cozinha qualquer coisa, é? Perguntou boquiaberto. Tsukasa deu de ombros. Com os ingredientes certos, eu faço milagre. Depois do café, Tsukasa perguntou sobre o banho. Nasa, meio sem graça, admitiu que não tomava banho há dias. A ideia de ver Tsukasa sem armadura de enredo passou pela cabeça dele, mas com apenas sabonete básico em casa, eles voltaram à loja para comprar hidratante e tônico. Nasa ficou pasmo com a quantidade de produtos que ela escolheu. Ele só usava sabonete. Na casa de banho pública, eles encontraram Kanami, uma colega de classe de Nasa que ajudava a família gerenciando o lugar. Kanami quase caiu dura ao ver Nasa com uma garota. Você? Com uma mina? Pensei que seu destino era virar peça de museu. Depois de rir, Nasa apresentou Tsukasa como sua esposa. Kanami, em choque, desmaiou por 1 segundo, mas se recuperou e parabenizou o casal, oferecendo um banho grátis como presente. Enquanto Tsukasa foi tomar banho, Kanami parou Nasa com a vassoura. Eu nunca imaginei que você casaria, cara. Sempre achei que você ia ficar solteiro até virar um mago aos 70. Ela perguntou sobre a cerimônia de casamento. Mas Nasa, sem graça, disse que cerimônias eram perda de dinheiro. Kanami cruzou os braços, brava. Você tem que fazer sua mulher feliz, seu bobo. Não seja um marido frouxo. Nasa sentiu o peso das palavras de Kanami como um soco no estômago. Ele tinha a missão de fazer Tsukasa feliz, custe o que custasse. Com os olhos brilhando de determinação, ele jurou, ali mesmo na rua, que dedicaria a vida a fazer sua esposa sorrir. Eu te amo, Tsukasa, gritou sem se importar com os olhares curiosos dos passantes. Tsukasa, que ouviu tudo de longe, ficou vermelha de vergonha. Por que você tá gritando isso no meio da rua, seu maluco? Murmurou, escondendo o rosto com as mãos, mas com um sorriso tímido nos lábios. Depois de tomar banho, Nasa deixou a mente vagar, imaginando como seria ver Tsukasa em toda sua beleza, sem as barreiras do cotidiano. De repente, Kanami apareceu do nada, com um sorrisinho debochado. Nasa, com esse corpinho de alface, você acha mesmo que vai conquistar alguém? Provocou rindo. Nasa, vermelho como um pimentão, tentou ignorar a zoação e saiu rapidinho. Enquanto isso, Tsukasa aproveitava o banho público sozinha, relaxando na água quente. A tranquilidade, porém, durou pouco. Aya, a irmã mais velha da família que gerenciava a casa de banhos, entrou sem querer e ficou mortificada. Desculpa, mil desculpas, repetiu, como se tivesse cometido um crime. Para se redimir, Aya ofereceu-se para esfregar as costas de Tsukasa. Enquanto passava o sabonete, elogiou. Nossa, sua pele é macia que nem seda. Parece até a tela de um iPhone X. Ela parou, envergonhada. Desculpa, que comparação idiota! As duas riram, e após se apresentarem, Aya ficou chocada ao ouvir que Tsukasa carregava o sobrenome de Nasa. Você é parente dele? Perguntou curiosa. Tsukasa, com um sorriso esperto, mentiu. Sou a irmã caçula dele. Horas depois, Nasa sonhava com o dia em que conheceu Tsukasa, revivendo cada detalhe. Ele foi arrancado do sonho quando ela o acordou, dizendo que tinha terminado o banho. Aya se aproximou, toda animada, e disse: Nasa, conheci sua irmãzinha. Nasa ficou confuso, mas vendo o olhar de Tsukasa, entrou na brincadeira. É verdade, minha irmãzinha querida, disse coçando a cabeça. Tsukasa, curiosa, perguntou a Aya como ela conhecia Nasa. Aya explicou que eram colegas de classe e que, anos atrás, quando o avô dela faleceu, o negócio da casa de banhos quase faliu. Mas o Nasa, com aquelas ideias malucas que aprendeu no YouTube, ajudou a gente a dar a volta por cima com marketing, contou orgulhosa. Enquanto caminhavam de volta para casa, Tsukasa perguntou com um tom meio seco. Acha a Aya bonita, né? Nasa, sem perceber a armadilha, começou a falar. Nossa, ela é super simpática, fofa e aquele sorriso. Ele parou ao notar o olhar de Tsukasa, que parecia querer fuzilá-lo. Eles passaram por uma cerimônia de casamento na rua, com flores e risadas enchendo o ar. Nasa, lembrando das palavras de Kanami sobre cerimônias, achou que Tsukasa estava chateada por não terem feito uma. Na verdade, ela só queria ouvir um elogio, algo como: Você é mais linda que qualquer uma. Frustrada, Tsukasa bufou, e Nasa, sem entender, entregou a chave do apartamento e saiu correndo dizendo: Eu vou fazer o impossível acontecer. Sozinha no apartamento, Tsukasa sentiu um vazio. Cadê esse cara? Pensou, olhando ao redor. Decidiu colocar a mão na massa e limpar a casa, mas o lugar já estava impecável. Nasa, seu nerd organizado, murmurou sorrindo. Pensou em arrumar o armário ou debaixo da cama, mas hesitou. Vai que encontrasse alguma revista esquisita escondida?
De repente, a campainha tocou. Era Chitose, uma garota de cabelos loiros e atitude afiada. Que pocilga é essa? Meu cachorro vive melhor, zombou Chitose. Tsukasa, sem paciência, bateu a porta na cara dela. Chitose começou a bater na porta, gritando que veio buscar Tsukasa porque sua avó estava preocupada com seu sumiço. Tsukasa abriu a porta só para dizer: "Sou casada agora, não volto mais", e fechou de novo. Chitose, arrasada, sentou na escada e começou a chorar. Foi quando Nasa apareceu, voltando de sei lá onde, e tentou consolar a garota. Chitose desabafou, contando que Tsukasa era como uma borboleta de vidro, frágil e que sumia se você piscasse. De repente, Tsukasa apareceu, ouvindo a voz de Nasa. Chitose, juntando as peças, ficou furiosa. "Você, casado com a Tsukasa, seu idiota!" Sem dar chance para Nasa se explicar, Chitose o arrastou até um casarão chique. Lá dentro, ela ameaçou: "Vou te ferrar com fotos comprometedoras." Chamou 2 empregadas, Charlotte e Aurora, e mandou que tirassem fotos picantes de Nasa. Charlotte, empolgada, começou a tirar a roupa, mas Chitose a parou na hora, gritando: "Calma, não é assim!" Enquanto discutiam, Nasa aproveitou e fugiu pelo casarão. Ele entrou num quarto e sentiu um cheiro familiar. Era o perfume de Tsukasa. No canto, viu uma rocha em exibição e reconheceu na hora. Era uma pedra lunar, algo que só museus teriam. Como a Tsukasa conseguiu isso? Pensou intrigado. Charlotte invadiu o quarto com uma espada gigante, pronta para cortar Nasa ao meio por invadir o espaço. No calor do momento, ela acertou o mostruário da pedra lunar, quase quebrando o vidro e liberando o nitrogênio que a preservava. Nasa, usando seus conhecimentos de eletricista, consertou o estrago rapidinho. Chitose, surpresa, revelou que a pedra era um presente de Tsukasa para a família. "Você não sabe nada sobre sua esposa, né?" disse, irritada. Ela contou que Tsukasa a salvou quando eram crianças, durante uma escalada, e que não entendia por que ela casaria com um bobalhão como Nasa. Sem perder tempo, Charlotte e Aurora botaram o plano em ação, tirando fotos e editando imagens falsas de Nasa em situações comprometedoras com a velocidade de um raio. Nasa ficou pasmo com a rapidez da armação. De repente, Tsukasa apareceu no quarto e viu as fotos. Chitose, triunfante, gritou: "Divorcie-se desse traidor!" Mas Tsukasa, calma, pediu para falar com Nasa a sós. Era uma desculpa. Assim que saíram do quarto, Tsukasa pegou a mão dele e os dois correram, deixando Chitose e as empregadas para trás. Nasa, com o coração na mão, pediu 1000 desculpas pelas fotos forjadas, jurando que tinha sido vítima de uma armação. Tsukasa, com um olhar esperto, deu um sorrisinho e disse: "Relaxa, Nasa, eu não sou boba. Dá pra ver que isso é Photoshop de quinta." Enquanto isso, Chitose e suas criadas, Charlotte e Aurora, perceberam que foram enganadas pelo casal e saíram correndo atrás deles, furiosas. Mas Tsukasa, como se conhecesse o casarão como a palma da mão, revelou uma passagem secreta que levava a uma antiga igreja abandonada, escondida nos fundos da propriedade. Na penumbra da igreja, com vitrais coloridos jogando luzes suaves no chão, Nasa viu a oportunidade perfeita. Ele segurou as mãos de Tsukasa, olhou nos olhos dela e, com a voz tremendo de emoção, declarou: "Tsukasa, eu te amo de verdade, mais do que qualquer coisa no mundo." Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou e, pela primeira vez, seus lábios se encontraram num beijo tímido, mas cheio de sentimento. Tsukasa, surpresa, ficou vermelha, mas retribuiu com um sorriso que fez o coração de Nasa disparar. No dia seguinte, de volta ao apartamento, Tsukasa quis relaxar assistindo a um programa na TV. Mas logo percebeu o problema. Nasa não tinha televisão. Pior ainda, quando ela perguntou sobre filmes, ele admitiu que não entendia nada do assunto. "O que você fazia da vida, Nasa?" exclamou incrédula. Com o entusiasmo de uma verdadeira otaku, ela deu uma aula apaixonada sobre a importância de séries e filmes na vida de qualquer pessoa. Nasa ficou impressionado. A esposa tranquila que ele conhecia virava uma fera quando o assunto era cultura pop. Animados, os dois saíram para comprar uma TV. Tsukasa sugeriu um modelo baratinho, dizendo: "Não precisa ser caro, qualquer uma me deixa feliz." Mais tarde, na casa de banhos, Nasa, todo empolgado, contou a Kanami que tinha pedido Tsukasa em casamento de novo, dessa vez numa igreja. Kanami, com os olhos arregalados, perguntou: "E o anel? Você comprou um anel para ela?" Nasa, coçando a cabeça, admitiu que não achava isso tão importante. Kanami explodiu: "Nasa, seu cabeça de melancia! Um anel é uma das 3 coisas mais importantes que um marido dá para a esposa." Enquanto esperava Tsukasa terminar o banho, Nasa viu na TV da casa de banhos um casal celebrando um noivado com um anel de diamante brilhando. Ele começou a se perguntar quanto custaria algo assim. No caminho de casa, eles pararam num parque.
Sentados num banco, observavam o movimento em silêncio. Nasa notou um leve ar de melancolia em Tsukasa e imaginou que ela podia estar triste por ficar sozinha enquanto ele estivesse no trabalho. Foi aí que ele decidiu. Precisava de um anel para que ela sempre se lembrasse dele, mesmo estando tão ocupada. Chegando em casa, Nasa disse que precisava ir trabalhar, mas confessou que tinha medo de voltar e não encontrá-la. Tsukasa, com um sorriso gentil, respondeu: "Volta na hora, e eu estarei aqui te esperando." No trabalho, Nasa não conseguia tirar Tsukasa da cabeça. Imaginava ela sozinha no apartamento e reforçava sua decisão de comprar um anel. Quando voltou para casa, Tsukasa já tinha preparado um jantar caprichado. Durante a comida, ele soltou a ideia: "E se a gente comprasse um anel de diamante, como símbolo do nosso amor?" Tsukasa, surpresa com o romantismo repentino, riu. "Nasa, a gente já tá casado. O que você tá querendo é um anel de noivado, mas o que precisamos é uma aliança de casamento." Ela explicou com paciência a diferença entre os dois, enquanto Nasa, meio sem graça, absorvia a aula. Determinado, Nasa insistiu que queria uma aliança de diamante. Tsukasa avisou que era caríssimo, mas, vendo que ele estava mais teimoso que mula, decidiu deixá-lo aprender por si mesmo. No dia seguinte, ela o levou a uma joalheria chique. Quando a vendedora mostrou os preços, Nasa quase caiu para trás. "Esse anel custa uma fortuna porque é da mais alta qualidade, uma oportunidade única", explicou a moça. Nasa, encantado, já ia gastando todas as economias da família, mas Tsukasa o puxou pelo braço e o arrastou para fora. "Eu trouxe você aqui para te mostrar como é caro, não para você jogar tudo fora", disse rindo. Mesmo assim, Nasa não desistiu. Tsukasa, percebendo o quanto ele estava empenhado, o levou a uma loja mais simples. Os preços eram bem mais acessíveis, mas, para Tsukasa, ainda caros. Nasa, porém, confessou: "Quero que você tenha algo para olhar quando eu não estiver por perto, para lembrar que eu te amo." Tsukasa, tocada, sentiu o coração aquecer. Ela o beijou na bochecha e o levou a uma loja ainda mais barata, onde compraram a aliança mais simples que encontraram. Nasa ficou preocupado. "Será que esse anel tão baratinho tem valor emocional?" Tsukasa segurou a mão dele e disse: "O preço não importa, Nasa. Ele mostra que você me ama, e é isso que me faz sorrir toda vez que olhar para ele." Nas noites seguintes, Nasa notou o hábito de Tsukasa de andar sonâmbula, cambaleando pelo apartamento, pegando água ou caindo em cantos aleatórios. Uma noite, ela acabou se aninhando na cama dele. Envergonhado, mas cheio de coragem, Nasa a abraçou. Tsukasa, meio acordada, deu um beijo rápido nele antes de desmaiar de novo, agora no chão. As noites mal dormidas por causa dos sonambulismos dela estavam cobrando seu preço, e Nasa decidiu que aquilo não podia continuar. Ele queria que ela dormisse confortavelmente, não no chão. Pensou em comprar uma cama maior, mas o apartamento era pequeno demais. Então, uma ideia brilhou. E se mudassem para um lugar maior? Um apartamento com sala, uma TV grande e espaço para os dois viverem de verdade. Empolgado, ele perguntou a Tsukasa: "O que acha de mudarmos para um lugar maior com espaço para nossa vida juntos?" Tsukasa, com um sorriso carinhoso, confessou que adorava a simplicidade do apartamento apertado deles. "É pequeno, mas me faz sentir tão pertinho de você", disse ela, deixando Nasa com o coração quentinho. Na casa de banhos, Kaname ouviu sobre a ideia de se mudarem e ficou chocada ao saber que Tsukasa às vezes dormia no chão por causa do sonambulismo. "Se meu futuro marido me fizesse morar num cafofo sem banheiro, eu ia surtar", exclamou Kaname balançando a cabeça. Naquela noite, um momento constrangedor mudou tudo. Nasa, sem querer, entrou no quarto enquanto Tsukasa trocava de roupa e ficou vermelho como um pimentão ao vê-la. Desculpa", gaguejou virando o rosto. Mortificado, ele sugeriu: "A gente precisa mesmo de um apartamento maior para evitar essas situações." Tsukasa, preocupada com os custos, hesitou, mas Nasa, empolgado, completou: "Pensa só, um lugar com espaço para um projetor para seus filmes e uma estante para sua coleção de DVDs." Os olhos de Tsukasa brilharam. Como boa amante de cinema, a ideia de um cantinho para suas paixões a conquistou na hora. Decididos, eles começaram a procurar um novo lar, mas logo perceberam que precisariam de um fiador. Foi então que Nasa caiu na real. Ele ainda não tinha contado aos pais sobre o casamento. Nervoso, pegou o telefone, ligou para a mãe, soltou um "Oi, mãe, casei!" e desligou rapidinho. Tsukasa riu da cara de pânico dele. Ele explicou que já tinha falado com os pais sobre o acidente e como ela o salvou, então achou que era hora de apresentá-la. Apesar do nervosismo, Nasa recebeu uma mensagem da mãe, que, esperta, adivinhou que ele precisava de ajuda com o apartamento. Ela pediu que o casal os visitasse, já que moravam em outra província. Nasa viu ali a chance perfeita para uma lua de mel, e Tsukasa, empolgada, sugeriu comprar uma câmera para registrar a viagem num diário de fotos.
No dia seguinte, começaram a aventura tirando fotos de Tsukasa, perto de um lago reluzente. Nasa descobriu que tinha um talento natural para fotografia, capturando ângulos que deixavam Tsukasa ainda mais linda. Eles pegaram um ônibus para Kyoto, com Tsukasa dormindo serenamente no ombro de Nasa, que fingia estar confortável apesar das cadeiras duras. Enquanto isso, Chitose, Charlotte e Aurora seguiam o casal de carro espionando. Chitose, com ciúmes, resmungava que ia separar os dois, mas as criadas, vendo a química entre Nasa e Tsukasa, sussurraram. Eles são tão fofos juntos, por que você quer acabar com isso? Chitose, irritada, mandou as duas calarem a boca, insistindo que qualquer casal enfrenta problemas numa lua de mel. Numa parada, Nasa perdeu a carteira e correu de volta ao ônibus, desesperado. Chitose riu, achando que isso irritaria Tsukasa, mas ela, com calma, apenas disse: Você é um desastre, mas é o meu desastre. Mais tarde, no shopping, Nasa sugeriu comer na praça de alimentação, mas Tsukasa bateu o pé. Nada de fast food, quero algo especial. Eles escolheram um prato com toque de limão, e Nasa, sem querer, tirou fotos embaraçosas de Tsukasa com a boca cheia. Ela ficou brava, e Chitose, espiando, vibrou, esperando uma briga. Mas Nasa, com um jeitinho, disse: Escolhe o que quiser, amor. Tsukasa pediu um pão de melão, e a paz voltou para desgosto de Chitose. Chitose confrontou Tsukasa, dizendo que ela merecia coisa melhor que um jumento como Nasa. Tsukasa, com um sorriso sereno, retrucou: Sou uma garota normal, Chitose, e ele me faz feliz. Nesse momento, uma equipe de TV apareceu gravando um programa de culinária, e o casal aproveitou a distração para fugir. No ônibus, Tsukasa confessou seu medo de que os pais de Nasa não a aceitassem. Ele segurou a mão dela e prometeu: Vou convencer eles, você vai ver. Enquanto isso, Chitose ordenou que Charlotte e Aurora perseguissem o casal, mas as duas famintas pararam para devorar um lanche. Chegando em Kyoto, Nasa estava animado para explorar templos e santuários, mas Tsukasa, com seu jeito Gen Z, só queria saber das padarias famosas da cidade. Padaria? Sério? Tem 1000 em Tóquio? Exclamou Nasa surpreso. Mesmo sem interesse em história, Tsukasa cedeu e acompanhou Nasa, mas não sem antes experimentar um kimono. Quando Nasa a viu, ficou sem palavras, o cérebro derretendo com tamanha beleza. Foi então que Chitose e as criadas apareceram de novo. Nasa, querendo resolver a situação, sugeriu que Charlotte e Aurora levassem Tsukasa para conhecer Kyoto, enquanto ele falava com Chitose a sós. Chitose, com um plano ardiloso, disse que fingiria ser a namorada dele para testar se ele era digno de Tsukasa. Nasa, determinado, levou-a para um passeio de rickshaw, falando com entusiasmo sobre como Tsukasa era incrível, fofa e perfeita. Chitose ficou furiosa. Você não sabe nada sobre ela, disparou. Tsukasa é atlética, calma, e você? 1-0 à esquerda. Enquanto isso, num café, Charlotte e Aurora perguntavam a Tsukasa por que ela escolheu Nasa. Com um brilho nos olhos, ela respondeu: Ele é fofo e sempre me elogia na frente dos outros. Isso me faz sentir especial. Flashbacks de momentos em que Nasa a exaltava passaram por sua mente, aquecendo seu coração. Apesar das tentativas de Chitose, a conexão entre Nasa e Tsukasa só parecia crescer, deixando a rival cada vez mais frustrada. Chitose saiu bufando, resmungando sozinha que nunca imaginou que Tsukasa, com tantas opções, escolheria um nerd sem noção como Nasa. Ela podia ter ficado comigo, murmurou com ciúmes. Nasa, com um brilho nos olhos, contou a Chitose como Tsukasa o salvou de um caminhão 2 anos antes. Desde aquele dia, sinto que fomos feitos um pro outro. Pode ser que eu não a conheça tão bem quanto você, mas vou passar a vida inteira provando que nosso amor é de verdade. Chitose, sem argumentos, deu as costas e disse que voltaria para Tóquio, deixando o casal em paz. Pelo menos por enquanto. No ônibus rumo a Nara, onde conheceriam os pais de Nasa, ele compartilhou um pouco sobre sua família. Cresci em Tóquio, mas meus pais são meio doidos. Meu pai é arqueólogo e minha mãe é obcecada por servos, então eles se mudaram para Nara. Tsukasa, um pouco nervosa, perguntou: Será que vou me dar bem com esses malucos? Nasa, com um sorriso confiante, segurou a mão dela. Fica tranquila, vou fazer tudo dar certo. Quando chegaram, os dois estavam um pouco tensos, mas tentavam se animar mutuamente. De repente, avistaram Tokiko, a mãe de Nasa, espiando-os de trás da porta como se fosse uma detetive atrapalhada. Entraram na casa e Tokiko se apresentou com uma energia exagerada, como se tivesse fugido de um hospício. Bem-vindos, gritou, antes de revelar que Enishi, o pai de Nasa, estava tão nervoso com a visita que passou o dia inteiro paralisado no sofá. Durante o jantar, os pais de Nasa começaram a agir de forma tão excêntrica que pareciam estar num surto. Enishi, do nada, insistiu que Nasa tomasse um banho. Nasa tentou recusar, mas Tsukasa, com um olhar esperto, o incentivou.
Vai lá, deixa eu conversar com seus pais sozinha. Depois do banho, Tsukasa contou que teve uma boa conversa com Enishi, mas guardou os detalhes com um sorrisinho misterioso. Mais tarde, na antiga quarto de Nasa, enquanto mexiam em velhas lembranças, Tokiko apareceu e perguntou se eles passariam a noite. Nasa confirmou, e ela, com uma piscadela, avisou: Olha, as paredes aqui são finas, então sem barulhos felizes, hein? Nasa ficou vermelho como um pimentão. Naquela noite, meio sem jeito, ele pediu para Tsukasa dormir com a cabeça no braço dele. Ela aceitou, se aninhando, e os dois curtiram um momento de pura conexão, até o braço de Nasa ficar dormente, atrapalhando tudo. Rindo, ele pediu um beijo de boa noite, e Tsukasa, com um sorriso tímido, o beijou suavemente antes de ambos caírem no sono. Na manhã seguinte, Tsukasa admirava o nascer do sol quando Enishi se juntou a ela. Você acorda cedo, hein? Disse ele. Tsukasa, com um sorriso travesso, respondeu: Bom dia, sogro. Enishi quase teve um infarto com a surpresa, mas logo riu. Eles trocaram uma conversa leve e foram para a biblioteca de Enishi, onde Tsukasa impressionou ao ler documentos antigos com facilidade. Nasa, que chegou logo depois, ficou boquiaberto. Você curte essas coisas históricas? Tsukasa deu de ombros, modesta. É só uma boa memória. Para tornar a viagem divertida, Tsukasa sugeriu tirar fotos de Nasa em santuários antigos, já que ela não era tão fã de história. No grande Buda de Nara, ela passou um tempão tirando selfies constrangedoras do rosto feio de Nasa, rindo alto. Ele, por sua vez, ficou impressionado com o quanto ela sabia sobre os lugares, mesmo dizendo que era só memória boa. Nasa propôs selfies de casal, e Tsukasa, brincando, acusou: Você só quer uma desculpa para me abraçar, seu espertinho. No terreno vazio do castelo de Heijo, Tsukasa ficou melancólica, refletindo sobre como poucas marcas do passado permaneciam. Vamos gravar vídeos para guardar nossas memórias para sempre, sugeriu, determinada. Naquela noite, Enishi se jogou no chão, agradecendo Tsukasa por salvar a vida de Nasa. Nunca poderemos te pagar por isso, disse, emocionado, pedindo que ela continuasse cuidando do filho. Tsukasa, com um sorriso sincero, prometeu: Vou fazer o meu melhor. Antes de partirem, ela deixou várias fotos engraçadas de Nasa para os pais dele, que riram com carinho. Apesar da viagem curta, Tsukasa confessou que se sentia em casa ao lado de Nasa. De volta a Tóquio, o choque. O apartamento deles tinha pegado fogo. Por sorte, Tsukasa tinha levado quase tudo na mala. Nasa, aliviado, apontou para uma árvore que sobreviveu às chamas. É o símbolo do nosso amor, disse, fazendo Tsukasa rir com seu romantismo exagerado. Ele a tranquilizou, revelando que tinha seguro e guardava objetos valiosos num cofre. Vamos para a casa de banhos para relaxar e planejar o próximo passo, sugeriu. Na casa de banhos, enquanto relaxavam, Nasa começou a imaginar uma noite num hotel com Tsukasa, mas sua mente logo divagou para pensamentos mais coloridos. Kaname apareceu do nada, interrompendo. Por que não ficam aqui até encontrarem um lugar novo? Ofereceu. Nasa, empolgado, aceitou na hora. Kaname os levou para conhecer o espaço onde ficariam, mas estava preocupada com Aya, sua irmã, que tinha uma queda por Nasa e ainda achava que ele e Tsukasa eram irmãos. Kaname tentou explicar que eles eram casados, mas Aya, distraída, não captava a indireta. Nasa, agradecendo a hospitalidade, interrompeu a conversa, sem perceber que Aya ainda não tinha entendido a situação. Aya estava a um passo de entender que Nasa e Tsukasa eram casados, especialmente quando ele mencionou ter apresentado Tsukasa aos pais em Nara. Mas, como Aya não era exatamente a pessoa mais atenta do mundo, a ficha ainda não tinha caído. Foi quando a mãe de Kaname e Aya entrou na conversa, dizendo que acabou de falar com a esposa do Nasa. Isso finalmente acendeu uma luz na cabeça de Aya. Casado! Exclamou, com uma mistura de raiva e tristeza. Sua mãe a consolou, comparando a situação à sua própria história, quando o marido a deixou. Aya, enxugando as lágrimas, recuperou o ânimo rapidamente e disse a Nasa: Cuida bem da Tsukasa, viu? Eu vou correr atrás do meu sonho de ser streamer de jogos. Kaname, vendo Nasa preocupado, deu um tapinha nas costas dele. Relaxa, Aya vai ficar bem. Ela teve uma quedinha por você, mas nunca se declarou. Foi culpa dela mesma. Nasa, aliviado, mas ainda sentindo um peso, agradeceu o apoio. Dias depois, Tsukasa notou que estavam ficando sem roupas limpas. Quando Nasa se ofereceu para lavar tudo, ela recusou, vermelha de vergonha, só de imaginar ele mexendo nas calcinhas dela. Enquanto separava as roupas sujas, Nasa, curioso, deu uma cheiradinha numa blusa de Tsukasa e foi pego no flagra por Kaname. Seu nojento! Gritou ela, rindo e chamando-o de pervertido feioso. No lavanderia, Tsukasa ensinou Nasa a lavar as roupas direito, já que ele fazia tudo de qualquer jeito. Num momento de coragem, ela confessou, meio sem graça:
Tô só com essa calça de moletom, sem... sabe, nada por baixo. Nasa quase engasgou, o rosto em chamas. Aproveitando o momento, ele tirou uma foto dela pensando: essa é boa demais para deixar passar. Kanami, mais tarde, sugeriu que Nasa levasse Tsukasa para comprar roupas novas, já que as do incêndio foram perdidas. Se ela continuar vestindo essas roupas velhas, vai parecer mendiga, brincou. Nasa, concordando, levou Tsukasa ao shopping. Lá, ela experimentou várias roupas, desfilando com confiança. Na seção de lingerie, Nasa ficou vermelho como um tomate, sem saber onde olhar. Tsukasa, rindo, segurou a mão dele para acalmá-lo, mas decidiu que era melhor escolher sozinha. No caminho de volta, Nasa, meio tímido, perguntou: será que um dia vou te ver com uma lingerie bonitinha? Tsukasa, corando, mudou de assunto rapidinho, morrendo de vergonha. Na casa de banhos, onde continuavam hospedados, Nasa achava o quarto meio antiquado, mas Tsukasa preparou um jantar incrível com porco frito e molho, prato que Nasa adorava, já que sua família era louca por frituras. Ele elogiou: quero comer sua comida pro resto da vida. Kanami apareceu com um presente, um melão musk doce como o paraíso. O casal, encantado, decidiu que precisava retribuir a gentileza. Tentando ser romântico, Nasa ofereceu um pedaço do melão a Tsukasa na boca, lembrando que ela já tinha feito o mesmo na viagem. Meio sem graça, ela aceitou e os dois riram, com o clima leve e carinhoso. No dia seguinte, o antigo senhorio de Nasa ligou, oferecendo um apartamento novo pelo mesmo aluguel de antes, já que gostava do casal. Kanami ficou desapontada, pois achava a história de amor desajeitada deles divertida, mas os levou para conhecer o lugar. O apartamento era um sonho. Design elegante, corredores detalhados e uma vista incrível do alto. O banheiro, com uma banheira e vista para a cidade, deixou Nasa imaginando banhos românticos, enquanto Tsukasa já sonhava com momentos a dois. O quarto principal tinha uma cama enorme, muito melhor que o futon velho. Na volta, Nasa prometeu trabalhar duro para pagar o aluguel, mas Tsukasa, com um sorriso, disse: onde quer que a gente more, se for com você, vai ser nosso lar. No dia seguinte, Kanami contou sobre sua rotina na casa de banhos, acordando às 5h30 para limpar antes da escola. Quando Tsukasa ofereceu ajuda, Kanami recusou dizendo que ela era hóspede, mas Tsukasa insistiu: não quero ficar de graça aqui. Kanami cedeu e ficou impressionada com o capricho de Tsukasa na limpeza, especialmente nos cantos difíceis. Ela revelou que Nasa tinha criado invenções para automatizar parte do trabalho, facilitando a vida da família. Agradecida, Kanami confidenciou: você salvou o Nasa e ele nos ajudou tanto. Ele é especial, sabia? Mais tarde, Tsukasa perguntou qual era a comida favorita de Nasa. Ele respondeu animado: curry! Ela decidiu comprar ingredientes para um curry caseiro e Nasa a acompanhou ao mercado. No caminho, encontraram a mãe de Kanami, que sugeriu com uma piscadela: levem um tempinho no parque para apimentar o casamento. Nasa, sem entender a indireta, ficou confuso. No mercado, enquanto voltavam, Nasa brincou: ainda bem que não somos adolescentes, senão ia ter pai esperando para dar bronca. Tsukasa, rindo, notou que ele os levou, sem querer, a um parque deserto. Tá com ideias malucas, é? Provocou. Nasa, vermelho, admitiu que só queria beijá-la, mas Tsukasa, rindo, confessou que estava com bafo de alho por causa de um pãozinho. Frustrado, mas encantado, Nasa a abraçou por trás, segurando-a com firmeza. Tsukasa, surpresa, mas sorrindo, admitiu: esse lugar é tão calmo, parece que somos só nós dois no mundo. No parque deserto, com o abraço inesperado de Nasa, Tsukasa riu, meio assustada, mas confessou: você me pegou de surpresa, mas, sabe, até que foi gostoso. Nasa, com o coração batendo forte, perguntou: você tá feliz de estar casada comigo? Tsukasa ergueu uma sobrancelha, achando a pergunta meio estranha, mas respondeu com um sorriso sincero: claro que sim, Nasa. Estar com você é uma aventura. Todo dia aprendo algo novo. Os dois, como dois pombinhos apaixonados, se abraçaram com tanto carinho que parecia que o mundo ao redor sumiu. Dias depois, Chitose e suas criadas, Charlotte e Aurora, descobriram que o apartamento de Nasa e Tsukasa tinha virado cinzas. Por coincidência, Tsukasa passou pelo prédio queimado justo quando elas estavam lá. Chitose, horrorizada, perguntou onde ela estava morando. Tsukasa, com seu jeito brincalhão, soltou: tô vivendo no parquinho da esquina, dentro de um escorregador. Chitose, acreditando, entrou no playground para checar como alguém poderia morar ali. Aproveitando a deixa, Tsukasa escapuliu rapidinho, rindo da cara de boba da rival. Enquanto isso, Nasa organizava as coisas no quarto emprestado da casa de banhos. Revirando os cacarecos, encontrou uma máquina de fazer tacos e teve uma ideia: festa de tacos. Ele convidou Kanami e Aya, mas Kanami avisou que Aya ainda estava chateada com a história do casamento, sentindo-se desconfortável.
Antes que Nasa pudesse dizer algo, Chitose invadiu a casa de banhos, tendo rastreado Tsukasa. Vendo-a, Tsukasa brincou. Tô morando no chão do banheiro agora. Chitose, com seu cérebro de peixe, acreditou e ficou preocupada, mas Nasa esclareceu, rindo. Calma, a gente tá só ficando num quarto emprestado aqui no banho. Chitose e as criadas exploraram a casa de banhos e acabaram adorando o lugar. A Chitose, no entanto, questionou. Por que não ficaram na minha mansão? Tsukasa, com um sorrisinho, respondeu. Porque lá não tem videogame. Chitose, indignada, prometeu comprar todos os consoles do mundo para atrair Tsukasa. Aya, que também amava jogos, ficou tão empolgada com a ideia que acabou roubando a atenção de Chitose. Com todos reunidos, Tsukasa deu o pontapé inicial na festa de tacos. Aya, querendo testar se Tsukasa era digna de Nasa, desafiou-a primeiro na cozinha e depois para uma partida de Street Fighter. Nasa, tentando se enturmar, revelou que curtia jogos como Minesweeper e Solitaire, o que arrancou risadas de todos. Na primeira rodada, Tsukasa acabou com Nasa em segundos, e Kaname, apesar de resistir, também caiu. Charlotte e Aurora, para animar a festa, sugeriram um torneio de videogame, com a regra de que o vencedor poderia pedir um favor a Nasa, desde que fosse algo possível. Chitose, com um plano maquiavélico, entrou no torneio sonhando em humilhar Nasa, talvez pedindo algo constrangedor como dançar pelado, mas Aya, com uma habilidade impressionante, derrotou Chitose sem piedade. Furiosa, Chitose pediu revanche, mas Aya a venceu de novo. E de novo. Quando Tsukasa entrou na disputa, Chitose revelou que as duas jogavam videogame o dia inteiro na infância. Tsukasa perdeu de primeira e, rindo, disse: Tô enferrujada. Ela pediu para mudar para a versão clássica de Street Fighter, que Aya não dominava. Aya perdeu rapidamente e a competição virou uma batalha de orgulho, com as duas esquecendo completamente o prêmio e jogando pela honra. No final, empataram num double knockout épico, e as duas se cumprimentaram rindo com espírito esportivo. A festa voltou aos tacos, e todos se jogaram na comida. Enquanto Tsukasa e Nasa preparavam os pratos juntos, rindo e se sujando de molho, Chitose os observava. Pela primeira vez, ela começou a aceitar o casamento deles. Charlotte e Aurora, percebendo a mudança, zoaram. E aí parou de tramar contra os pombinhos? Chitose, com um suspiro, respondeu. Se a Tsukasa tá feliz, eu fico na minha. Enquanto lavavam a louça, Nasa perguntou a Tsukasa o que ela teria pedido como favor se tivesse ganhado o torneio. Ela, com um sorriso malicioso, se aproximou e deu um beijo doce nos lábios dele, dizendo: Isso já é mais que suficiente. Nasa, com o coração acelerado, só conseguiu sorrir, completamente derretido por ela. Na manhã seguinte, Nasa recebeu a notícia de que o sistema da empresa onde trabalhava estava fora do ar, e o problema era sério. Tsukasa, vendo a preocupação no rosto dele, perguntou o que houve. Ele explicou a situação, e ela, com um tom carinhoso, lembrou: Vai com calma, Nasa. Você se joga de cabeça no trabalho e esquece de se cuidar. Mas Nasa, teimoso como sempre, mergulhou no problema, passando horas tentando resolver tudo. De repente, ele começou a se sentir mal, a cabeça quente e o corpo pesado. Tsukasa, percebendo o rosto vermelho dele, confirmou. Estava com febre. Ela passou o dia cuidando dele como uma verdadeira enfermeira, colocando uma toalha fria na testa e garantindo que descansasse. À noite, enquanto usava um pano fresco para aliviar o calor, Tsukasa começou a limpar o pescoço dele. Mas quando desceu um pouco mais, Nasa, vermelho de vergonha, gritou: Para! Não precisa ir tão longe, senão meu amiguinho vai virar pedra. Tsukasa riu, mas parou, respeitando o pedido. Naquela noite, enquanto dormiam, Tsukasa segurou a mão dele com força. Nasa, meio grogue, achou que era um sonho, até que ela o abraçou por trás, sussurrando: Fiquei preocupada com você o dia todo. Ele virou-se e os dois trocaram um beijo doce. Quando Nasa tentou prolongar o momento, Tsukasa o repreendeu, brincando: Descansa, seu teimoso. Preciso de você forte de novo. Na manhã seguinte, Kaname encontrou Tsukasa e mencionou o festival de verão que se aproximava. Se você vai como mulher casada, tem que usar um yukata, disse, animada. Tsukasa, empolgada, comprou yukatas para ela e Nasa. Enquanto se trocava, Nasa, curioso, pediu: Posso dar uma espiadinha? Tsukasa, com um sorrisinho, permitiu um olhar rápido. Quando ele a viu, ficou sem ar. Ela estava deslumbrante, como uma pintura viva. Sem pensar, ele a beijou. Mas Tsukasa, rindo, o empurrou de leve. Se a gente se empolgar, vamos chegar atrasados. No festival, Tsukasa foi direto atrás de tacos tradicionais, devorando-os com prazer. Nasa tentou acompanhar, mas não resistiu a tirar várias fotos dela, cada uma mais encantadora que a outra. Eles encontraram Kaname e Aya trabalhando numa barraca de pesca de peixinhos dourados, ajudando os negócios locais. Tsukasa, toda confiante, disse:
Sou craque nisso. Nasa tentou impressioná-la, mas voltou com as mãos abanando, enquanto Tsukasa pegava um peixe atrás do outro. Os dois riram, e Nasa guardou mais uma foto dela, orgulhoso. Na sequência, visitaram um santuário próximo. Tsukasa fez um pedido em silêncio, segurando a plaquinha de madeira com cuidado. Depois, revelou a Nasa. Pedi por um casamento feliz e pela sua saúde. Ela confessou com um olhar preocupado. Todo mundo admira sua dedicação, mas eu fico com medo de você se acabar trabalhando tanto. Promete se cuidar melhor? Nasa, tocado, a abraçou forte, agradecendo por ela sempre pensar nele. Quero você por perto por muitos anos, disse Tsukasa, com um sorriso que derreteu o coração dele. Logo, Kaname, Aya e outros amigos se juntaram para assistir aos fogos de artifício. Nasa mostrou as fotos que tirou de Tsukasa, jurando que nunca apagaria nenhuma, mesmo as mais constrangedoras. Cercados por risadas e pelo brilho dos fogos explodindo no céu, Nasa segurou a mão de Tsukasa e pensou: quero viver isso com ela todo ano pro resto da vida.